Vamos aí, meus pequenos desbravadores, dar início a mais uma videoaula de ciências. Videoaula essa que nós vamos dar continuidade ao estudo dos animais vertebrados. Então, turma, na videoaula de hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 21, que vai ter aí como tema principal o estudo das aves e dos mamíferos. Pois bem, para encerrar nossa jornada pela biodiversidade animal, lembrando aí que essa palavra, esse termo biodiversidade, é utilizado aí para variedade, grande variedade de seres vivos, certo? E essa grande variedade nós estamos aí abordando em relação aos animais. Então, vamos estudar a partir da videoaula de hoje as aves e os mamíferos. Porém, antes de conhecermos as aves, vamos relembrar um pouco do que nós vimos em relação ao estudo da evolução. Até então, turma, vimos como os mais diversos grupos de animais se desenvolveram, sofreram adaptações. Alguns para o ambiente aquático, outros para o ambiente terrestre. Entre as aves, podemos encontrar espécies que habitam nesses ambientes e ainda mais. Muitas delas são capazes de voar. Agora, vamos compreender como outras adaptações fundamentais deram origem ao grupo das aves. E finalizaremos aí o nosso capítulo 21 estudando os mamíferos. As aves e os mamíferos têm em comum a capacidade de regular a temperatura corporal por meio do próprio metabolismo. Por isso, são chamados de endotérmicos, já que o mecanismo de regulação é interno. Por isso que tem essa expressão endo. Animais exotérmicos dependem aí dos meios externos, né? Dos meios aí presentes no ambiente para regular essa temperatura corporal. No caso das aves e dos mamíferos, como essa regulação é interna, eles são classificados como animais endotérmicos e não dependem da temperatura do meio. Essa adaptação permitiu às aves e aos mamíferos ocupar ambientes de temperaturas diversas, pois são capazes de regular a temperatura do seu próprio organismo. Mas, além dessas adaptações, quais são as características desses grupos de vertebrados? Então, turma, as aves são animais que surgiram provavelmente a partir de um determinado grupo de dinossauros. Dinossauros, professor? Sim, turma, dinossauros, isso mesmo. Essa ideia ela ganhou muita força com a descoberta do fóssil do Archaeopteryx, que significa ave primitiva, possivelmente um dos primeiros ancestrais das aves. Então, interessante, né? As aves descenderam dos dinossauros. Talvez muitos não soubessem disso, mas é verdade, turma. É uma possibilidade. Então, dando continuidade, muito se pesquisou acerca da evolução das aves e se descobriu que nem todo tipo de dinossauro era gigante. Na verdade, alguns podiam ser pequenos, como é o caso do Bambiraptor, um dinossauro carnívoro do tamanho de uma galinha. Outra descoberta que reforçou ainda mais a ideia de que as aves descendem dos dinossauros foi o Coelurossauro, de 75 milhões de anos. Foi encontrado aí no deserto de Gobi, na Mongólia. Ele era um pequeno e ágil predador. Então, aí na nossa tela vocês estão vendo o fóssil de um Bambiraptor e aí a imagem de um possível Coelurossauro.
Então, esses aí não eram dinossauros de grande porte, como é a ideia que se tem quando fala-se sobre dinossauros. E aí, turma, além do Celurossauro, outros ancestrais das aves habitaram nosso planeta há milhões de anos. E aí é o caso também do Titanes valeri, um hábil caçador que atingia 70, olha só, turma, que atingia 70 quilômetros por hora e saltava 1,8 metros de altura sobre a presa, vítima de um bico de cerca de 60 centímetros de comprimento. Então, aí nesse, a gente já observa aí algumas características também observadas nas aves de hoje em dia. No decorrer da evolução desse animal até os dias de hoje, percebe-se claramente que a principal característica das aves é a sua adaptação ao voo, mesmo que nem toda ave voe. O corpo das aves sofreu adaptações necessárias para se tornar o mais leve possível e dessa forma conseguir voar. Então, turma, vamos agora falar sobre os aspectos corporais das aves. Então, a primeira característica que nós vamos falar sobre a estrutura do corpo das aves, certo? É que a estrutura óssea das aves é composta de ossos pneumáticos, ou seja, esses ossos pneumáticos são ossos ocos e dessa forma bem mais leves. E essa leveza dos ossos da estrutura óssea das aves lhe proporciona um menor peso. Contudo, ainda existem algumas espécies de aves que, pelo seu tamanho, parecem incapazes de voar. O abutre do Novo Mundo e o condor dos Andes, que chegam a mais de 1 metro de comprimento, cerca de 3 metros de envergadura, e o que seria essa envergadura? Maior distância medida entre as pontas de cada uma das asas quando estão abertas, e o peso acima de 11 quilos. Então, algumas aves, por conta do tamanho e do peso do corpo, não conseguem aí levantar voo. Porém, toda ave é formada, né, por a estrutura óssea de todas as aves é formada pelo que nós chamamos de ossos pneumáticos, que são ossos ocos. E aí no nosso slide vocês conseguem ver aí a estrutura desses ossos. Por que que eles se tornaram ocos? Justamente aí pela imagem que vocês estão observando. Uma outra característica do corpo das aves é a forma aerodinâmica do corpo que elas apresentam, que é bem favorável ao voo. Por isso, o formato do seu corpo é ideal para romper a barreira do vento. O esqueleto possui constituintes ossos adequados para o voo, como nós falamos no nosso slide anterior, que são os ossos pneumáticos. Uma coisa interessante também é que algumas aves apresentam a quilha, né, que são as aves que conseguem voar, certo? Essas aves que possuem essa estrutura, a quilha ou carena, a qual estão ligados aos músculos peitorais, que permite o movimento das asas, e desse modo, as aves que voam, possuem essa quilha ou carena, elas vão ser classificadas como carenadas. Então, as aves que possuem a capacidade do voo são chamadas de aves carenadas. E aí vem uma perguntinha. Se as aves que voam são chamadas de carenadas, como se chamam as aves que não voam? Então, turma, são as ratitas. Então, pertencentes a esse grupo, nós temos aí os conhecidos avestruzes e as conhecidas emas. Certo? Esse terceiro animal aí que vocês estão observando no nosso slide não é uma ave
conhecida por nós cearenses, tá certo? Mas o importante é, aves que não possuem capacidade de voo são chamadas de ratitas. Elas não apresentam aí essa quilha, né? E aves que possuem a capacidade de voar são chamadas de carenadas. E aí uma outra característica, a falta de dentes, né, e a presença de um bico córneo leve, também contribuem para a diminuição do peso desses animais. E aí nós estamos vendo aí os mais diversos tipos de bico que as aves podem apresentar. E ainda falando sobre o bico das aves é formado por duas mandíbulas, uma superior e uma inferior. A forma do bico, como vocês viram no nosso slide anterior, varia muito em função do hábito alimentar dessas aves. Assim, como se alimentam da carne fresca de suas presas, as aves que são chamadas aves de rapina, que vem do verbo rapinar, que significa roubar com habilidade ou violência. E aí, dentre as aves de rapina, nós podemos citar as corujas e os gaviões. Então, o bico desses animais se desenvolveram bastante e são muito fortes, curtos e com uma ponta curvada para baixo, o que lhes permite cortar a carne com bem mais facilidade. Então, temos aqui, ó, esse grupozinho aqui de aves, são classificadas como aves de rapina. Então, observem o formato do bico, com a curvatura aí, ó, voltada para baixo. E olha a diferença do bico do tucano, por exemplo, né? Então, as aves de rapina possuem o bico muito fortes, são bicos curtos, porque isso vai facilitar na hora de cortar a carne das suas presas. Uma outra curiosidade sobre as aves é que as aves possuem o que nós chamamos de sacos aéreos, que são expansões do pulmão compacto, que serve para armazenamento de ar e a redução do peso deste animal. Então, tudo que nós estamos vendo aí, nessas estruturas que nós estamos vendo, todas elas favorecem a diminuição de peso dos animais, né, das aves, né, que é o animal estudado em questão, para dessa forma facilitar o seu voo. Então, os sacos aéreos são expansões do pulmão compacto deste animal e servem aí para armazenamento de ar e dessa forma é como se elas virassem aí, esses sacos aéreos, como se eles fossem bexigas, aqueles balões de encher. Então, aqui na nossa imagem, vocês conseguem ver aí os sacos aéreos, que mais uma vez frisando, são aí expansões do pulmão deste animal. E eles têm como função armazenamento de ar para que o peso desse animal seja reduzido e dessa forma eles tenham mais facilidade para o voo. Então, além das estruturas favoráveis ao voo, as aves possuem outras características que favoreceram a sobrevivência no ambiente terrestre. Primeiramente, a economia de água. Assim, esses animais conseguem viver em terra firme. A ausência de bexiga urinária, uma outra curiosidade, faz com que as substâncias inúteis para as aves, que saíram junto com a grande quantidade de água, sejam expelidas com as fezes. As substâncias excretadas saem de forma concentrada para evitar a perda excessiva de água. Então, uma outra curiosidade sobre as aves, elas não possuem bexiga urinária. As penas também contribuem para a manutenção de uma temperatura constante, pois elas retêm uma bolsa de ar aquecido próximo ao corpo desses animais. A glândula uropigiana, na região caudal, como vocês estão observando aí na nossa imagem, produz uma secreção oleosa. Essa secreção é espalhada pelo bico nas penas, mantendo-as flexíveis e impermeáveis, ou seja, não molha.
Essa oleosidade evita que as penas, como eu falei, se molhem, ajudando também a manter a temperatura do corpo desses animais. Vamos agora aí falar sobre o sistema digestório das aves. Então, vocês aí na nossa imagem estão observando esse esquema desse sistema. Para obter energia, o alimento ingerido passa pela boca, vai para a faringe, daí sendo armazenado no papo, onde ele vai ser amolecido. Depois do papo, vai para o proventrículo, sofrer a primeira digestão e só então é triturado na moela, junto com pequenos cascalhos que foram engolidos pelo animal. São pequenas pedrinhas, né, esse cascalho. A moela é o estômago mecânico das aves. Falando agora aí sobre o coração, né, sistema circulatório, o coração das aves possui 4 cavidades, sendo delas 2 átrios e 2 ventrículos. Dessa forma, ocorre 2 tipos de circulação. A pequena circulação, em que o sangue sai do coração para os pulmões para ser oxigenado e volta ao coração, e a grande circulação, em que o sangue sai do coração para ser distribuído pelo corpo do animal, como vocês bem estão aí observando na nossa imagem. Então, temos aí a pequena circulação, o sangue sai do coração, vai para os pulmões, esse sangue sofre oxigenação, após ser oxigenado, volta para o coração das aves e do coração aí, na grande circulação, ele vai ser distribuído por todo o corpo do animal. A classe das aves apresenta um grande número de ordens, em torno de aproximadamente 30. Apesar deste número não ser um consenso entre os cientistas. Dentre as ordens, aquela que contém o maior número de espécies é a dos passeriformes, com mais de 5.000 exemplares, e essa classe, né, pertence aí ao grupo dos pássaros. Olha só o nome, passeriformes. Então, os pássaros pertencem a essa ordem. Também podemos citar os galiformes, como o nome já sugere, é a espécie formada pelas galinhas e codornas. E também podemos aí falar sobre os anseriformes, no qual aí nós podemos citar os patos. E os estrigiformes, que pertencem aí ao grupo às corujas. Então, como temos aí aproximadamente 30 ordens, e não é um número onde os cientistas estão em comum acordo, nós citamos aí apenas 4 desses possíveis 30, tá certo? Os passeriformes, galiformes, anseriformes e estrigiformes. Falando agora sobre a reprodução das aves, as aves são animais ovíparos de sexos separados. O fato de serem ovíparos nos leva a concluir que o desenvolvimento desse animal é externo ao corpo, mesmo havendo uma fecundação interna. Estamos então, turma, falando de ovos. Assim como ocorre nos répteis, o ovo é uma estrutura que proporciona tanto a proteção quanto a nutrição dos embriões. A clara e a gema, como vocês estão observando aí na nossa imagem, como conhecemos bem, possuem uma reserva nutritiva de que o embrião precisará para o seu desenvolvimento. Isso, turma, permite que ocorra o crescimento externo em ambiente terrestre, como foi falado aí no nosso slide anterior. Então, na nossa imagem, vocês estão observando o esquema de um ovo de uma ave. Então,
Para finalizarmos aí a nossa videoaula, vamos falar agora sobre os aspectos ecológicos, né, aplicado aí às aves. Existe uma série de características que tornam as aves fundamentais para o equilíbrio ecológico. O fato delas fazerem parte da cadeia alimentar, mantendo controlado o número de insetos, ou até mesmo de serem agentes polinizadores de várias espécies de plantas. Seria apenas dois aspectos dos inúmeros que podem ser citados. Isso significa que o desaparecimento desses animais também comprometeria a existência de muitas plantas. Falando agora, turma, do nosso Brasilzão, o Brasil abriga uma rica biodiversidade de aves, em torno de 1.800 espécies. No entanto, o desmatamento e o tráfico ilegal são ameaças a essa população. Estima-se que só na Mata Atlântica aproximadamente 80% das aves estejam ameaçadas de extinção. Para reverter esse processo, é importante a criação de unidades de conservação, fiscalização cuidadosa e educação sobre a importância dessa riqueza, turma. É um problema. Então, algumas das espécies já estão aí em extinção. A atividade que será aplicada referente à videoaula de hoje será o nosso TD de número 15. O link para a impressão desse TD já está disponível na nossa agenda, mas caso você não tenha como imprimi-lo, pode buscá-lo na nossa escola. Turma, forte abraço e até a nossa próxima videoaula.